Sexto ATPC do EMAI, projeto de educação matemática para os anos iniciais. Trataremos das sequências digitais e didáticas, pensando na flexibilização curricular e a tecnologia educacional. Sejam todos bem-vindos a essa semana C, né, onde a gente é responsável pela formação do EMAI, né, a Diretoria de Ensino de Itu, e essa semana de 7 a 11, então vocês poderão acessar esse material nos horários dos ATPCs de vocês. Com a chegada dos resultados das avaliações, né, da AP, do primeiro bimestre, os resultados das sequências digitais 1 e 2, necessitamos analisar os níveis de aprendizagem dos alunos e, nesse contexto, hoje trazemos para reflexão a conceitualização das sequências digitais e didáticas e as possibilidades de análise desses resultados das avaliações que temos em mãos, né, disponibilizadas aí pelo CAED. Trataremos também de sugestões de atividades, de probabilidade estatística e geometria para a recuperação de aprendizagens, né, disponibilizadas também na plataforma. E finalizaremos sugerindo a plataforma Mangarhai como uma ferramenta para a recuperação das aprendizagens em matemática. E quais são os nossos objetivos? O reconhecimento das sequências didáticas como estratégia educacional para o monitoramento da aprendizagem, reconhecermos os recursos educacionais digitais como importantes aliados ao processo de ensino-aprendizagem, conhecer em linhas gerais o desenho das sequências didáticas e das sequências digitais no programa de recuperação e aprofundamento, sugerir sequências de recuperação e apresentar a plataforma Mangarhai. E também oportunizar momento de estudo e coleta de informações na plataforma CAED e retomada das possibilidades de utilização da plataforma Mangarhai. Para isso, nós daremos um tempo ao final do encontro para que vocês tenham oportunidade de acesso dentro do horário do ATPC. Então, a gente estruturou o encontro de hoje nos seguintes conteúdos. No primeiro momento, nós vamos fazer uma retomada de conceitos de sequências didáticas, sequências digitais, modalidades organizativas, flexibilização curricular, utilização da plataforma CAED, atividades para recuperação de aprendizagens e um cronograma integrado. Num segundo momento, apresentaremos a plataforma Mangarhai e o terceiro momento, daremos oportunidade para que vocês coletem dados dos resultados das AAPs, das sequências digitais e verificassem se vocês poderão ter acesso fácil na plataforma Mangarhai pelo Centro de Mídias. Então, vamos à retomada de alguns conceitos. Sequências didáticas do material Aprender Sempre. Existem muitos recursos, né, que podem auxiliar a gente na gestão do currículo e das aulas. Existem as metodologias ativas, o trabalho com projetos, os jogos educativos, e entre muitos outros. Mas os recursos didáticos oferecidos pelo Programa de Recuperação e Aprofundamento são são as sequências didáticas e elas objetivam principalmente a priorização curricular. Então, tanto as sequências digitais quanto as sequências didáticas, elas são importantes recursos ofertados pelo Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem. As sequências digitais e as avaliações dão suporte para a tomada de decisão e, com base no diagnóstico, podemos fazer escolhas, inclusive de priorização curricular, tomando decisões mais acertadas, baseadas nas evidências que essas avaliações nos trazem. As avaliações, nesse contexto de flexibilização curricular, permitem, com base nos resultados, intervenções mais pontuais e rápidas, né? E a reorganização das estratégias pedagógicas pela equipe escolar, objetivando garantir, né, para os estudantes
que eles desenvolvam as habilidades prioritárias, evitando assim o aumento das defasagens das aprendizagens. A flexibilização curricular consiste em adaptar o currículo de forma a adequá-lo a alguma situação emergencial, considerando, porém, a priorização das habilidades identificadas como indispensáveis para a construção do conhecimento dos estudantes e para que eles possam progredir em suas trajetórias. Então, todas as redes de ensino têm investido em avaliações diagnósticas e formativas, com o objetivo de oferecer para os gestores, professores e para a comunidade escolar como um todo, mais informações sobre as aprendizagens dos estudantes e o acompanhamento desse processo. Então, esses resultados são muito importantes para a gente, né? Esses resultados que nós temos agora nesse momento, porque eles vão oferecer um panorama das habilidades prioritárias, tanto das habilidades suporte, né, de anos anteriores, como as habilidades essenciais desse ano vigente, e para que a gente consiga prosseguir essa trajetória e também observar se o nosso planejamento estão indo na direção certa, né? Os nossos esforços apontem as direções que nós temos que seguir mediante esses resultados. As iniciativas de seleção das habilidades prioritárias, ou seja, essa priorização curricular, né, que a gente tem nas sequências didáticas e de produção, essas produções de dados que a gente consegue ter a partir das sequências digitais e das AAPs sobre essas aprendizagens dos estudantes, devem ser utilizadas como subsídio para nós, para os nossos planejamentos pedagógicos, para as atividades que a gente vai direcionar os estudantes. E nesse período de tantas dificuldades, seguir caminhos bem delineados e pautados em orientações e dados confiáveis torna-se mais do que nunca essencial para a continuidade, né, do trabalho com foco na aprendizagem dos estudantes. Nessa perspectiva da flexibilização, que considera a priorização do currículo e a verificação das aprendizagens dos estudantes, as redes de ensino vêm desenvolvendo várias estratégias, né, para garantir que essas habilidades focais fossem de fato desenvolvidas pelos estudantes. E o uso das sequências didáticas é uma dessas ferramentas, né, para esse trabalho de priorização. Mas o que são sequências didáticas, né? Quais são as suas características? Qual é o objetivo delas na prática educacional? Relembrando, então, a sequência didática é um conjunto de atividades que estão articuladas e planejadas para alcançar um determinado objetivo didático. Elas podem ser planejadas em torno de um conteúdo específico ou de diferentes componentes curriculares. Assim, o modelo de sequência didática a ser utilizado na sala de aula está intrinsecamente relacionado com os objetivos que o professor pretende alcançar e também com as necessidades apontadas pelos estudantes e diagnosticadas por meio das avaliações. Então, as sequências didáticas são, portanto, uma maneira de organizar o tempo didático, o tempo pedagógico, de modo mais qualificado, né, para fins didáticos, e podem ser aplicadas de forma complementar a outras modalidades de organização do ensino. Dificilmente seria possível imaginar um ano letivo que fosse planejado apenas com sequências didáticas, sem a inclusão de outros tipos de atividades, como atividades independentes, projetos, atividades permanentes. Vamos relembrar um pouquinho sobre as outras modalidades. Então, além das sequências didáticas, as atividades permanentes são importantes, né? Elas são atividades cotidianas que ajudam a criança a ter uma rotina, né? Ou são atividades que podem ser desenvolvidas diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, mas elas têm uma rotina mais permanente
né, no cotidiano da sala de aula, e então a sua realização é regular, né, podem determinar mais autonomia entre as atividades e não precisam estar necessariamente ligadas a um projeto ou a uma sequência didática. Elas são voltadas para criar hábitos como os de leitura, por exemplo, ou um hábito de resolução de problemas. Enfim, elas são importantes, é uma importante modalidade para nós organizarmos a nossa rotina. Temos também os projetos didáticos, né, que são organizados com o objetivo de entregar um produto final e assumindo uma perspectiva interdisciplinar no seu percurso. Os projetos didáticos são bem-vindos, as crianças se envolvem, têm autonomia também, têm um grau de responsabilidade na elaboração e realização das etapas, enfim, conseguem observar bem o caminhar, né, até o grande dia da apresentação, do trabalho realizado. Outra modalidade organizativa é a atividade independente, que são atividades pontuais, né? Realizadas num momento do planejamento de vocês, com o objetivo de repente, enfatizar algum conteúdo considerado importante naquele momento, e elas não precisam estar diretamente ligadas ao contexto das sequências didáticas, ao contexto dos projetos, enfim, que vocês estão realizando, né? Agora, as sequências didáticas, ela está muito relacionada ao currículo e ao planejamento, né? Elas fazem parte desse planejamento maior, mais amplo, né? E ela tem uma base no currículo e envolve toda a escola. Isso significa que as sequências não são atividades isoladas. A escolha dos temas e conteúdos a serem tratados numa sequência didática não pode ser aleatória e sem critérios pré-definidos. Ela tem que ser parte do plano de ensino, né, mediante as necessidades apontadas. E as sequências didáticas, elas vêm sendo agora, né, nesse momento pandêmico, como um carro-chefe, né? Porque ela ajuda a gente a ter as habilidades mais focadas e fica mais fácil a gente monitorar essas aprendizagens, né, e retomar caso essas aprendizagens não estejam acontecendo. Então são momentos que a gente prioriza, né, o currículo, algum trecho, alguma parte do currículo, e que estão aí, né, na ordem do dia, nas habilidades essenciais, enfim, e elas podem oferecer possibilidade de um monitoramento mais focalizado na aprendizagem. Por elas não serem tão abrangentes quanto o currículo, né, ela é um trecho do currículo, então fica mais fácil da gente monitorar as aprendizagens das crianças. Então, nesse sentido, as sequências didáticas do programa estão alinhadas às sequências digitais de aprendizagem e elas contribuem para que a gente monitore tudo isso, né, essas aprendizagens, através dos relatórios que a gente está recebendo agora, né, do primeiro, do segundo, sequências digitais, elas trarão para nós uma visão das habilidades dessas sequências que as crianças ainda estão patinando ou ainda não conquistaram essas habilidades para desenvolver as questões das sequências digitais. Então, aí, esses resultados apresentados serão de grande valia para a nossa organização aí, para seguirmos o nosso plano de ensino. Então, por que é importante que as crianças façam essas sequências digitais, né? Qual a importância dessas sequências digitais? No âmbito do programa de recuperação e aprofundamento, apresentam-se como um recurso didático, né, digital, que coloca o estudante como protagonista da produção do conhecimento e o professor como um mediador desse processo. Então, essas sequências usam a tecnologia para possibilitar que os estudantes testem os seus conhecimentos de modo a otimizar o tempo do educador,
potencializando o diagnóstico, né, das dificuldades e, consequentemente, melhorando o desempenho e motivação dos alunos, porque eles percebem, né, onde eles estão com dificuldade e também associam as aprendizagens que eles tiveram aí a curto prazo nas sequências didáticas. Então, as sequências digitais foram pensadas e construídas principalmente para servir aos professores como um recurso de monitoramento das aprendizagens dos estudantes, e elas auxiliam no acompanhamento do processo educativo pautado pelas sequências didáticas, propondo atividades que fornecem resultados de como está essa aprendizagem dos estudantes em relação ao que tem sido trabalhado nas sequências didáticas. Então, essas sequências digitais utilizam aí a tecnologia para possibilitar que os estudantes testem os conhecimentos, as atividades são respondidas de forma online, assim como os resultados são divulgados, otimizando o tempo do estudante e do educador, potencializando o diagnóstico das dificuldades e, consequentemente, melhorando o desempenho e a motivação dos alunos. A intenção é que as sequências digitais sejam mais um recurso que oferece informações sobre o desempenho dos estudantes para eles e para a equipe escolar. Então vamos ver como é que a gente coleta essas informações na plataforma, as informações das sequências digitais, da app, aonde a gente encontra, como que a gente encontra esses dados para que a gente consiga monitorar todo esse processo de ensino e aprendizagem. Bom, então, entrando lá na plataforma CAED, no card de resultados, eu coletei aqui uma imagem sobre a sequência, resultado da sequência digital 1 do 5º ano de matemática, né? Então, só para vocês observarem como é que elas são apresentadas. Então, a questão 1 trouxe habilidades da sequência didática 1 do volume 1 de 2021 e 62% dos alunos acertaram essa questão. Na questão 2, mais crianças acertaram e foi uma atividade com questões da sequência didática 2 do volume 3 de 2020. Na questão 3, a habilidade também é do volume 3 de 2020, né, da sequência didática 3 do ano passado, mas percebam que 55% só de acertos, então alguma coisa está acontecendo que essas crianças ainda não adquiriram essa habilidade e essa habilidade foi trabalhada na sequência didática 3 do volume 3 em 2020. A questão 4 é uma questão de marco de desenvolvimento. Então, essa é essencialíssima. Ela é importantíssima, porque senão eles não conseguem progredir nos seus conhecimentos, né? E a gente observa que 73% dos alunos conseguiram resolver. E ela é uma questão de anos anteriores e são essenciais, né? Basilares para a continuidade da aprendizagem. E nós temos, então, 30% de alunos com defasagem aí nessas questões, né? Dos que fizeram a avaliação, né? Essas sequências digitais. Então, também é um foco de interesse aí na hora da gente monitorar e levantar quais as habilidades que estão apontadas aí nesses resultados. Percebam que a gente está avaliando aqui, analisando aqui os resultados das sequências digitais, tá? Normalmente as sequências digitais, elas não trazem muitas habilidades, elas trazem 4 habilidades, várias atividades para o desenvolvimento da mesma habilidade, né? Para analisarmos o desenvolvimento de uma habilidade específica. Então, por exemplo, eu tenho 20 questões na sequência digital, mas somente 4
habilidades estão ali envolvidas, né? E então, o que a gente pode observar? Por exemplo, aqui a gente observa qual é o nível do aluno, se ele está no nível médio, baixo, alto, muito baixo, nesta coluna aqui. Também temos aí, que eu foquei mais no lado direito da planilha, porque essa planilha pode correr aqui nessa linha horizontal, então eu quis focar mais essas questões, mas antes você tem a porcentagem de acerto dos alunos na avaliação, a frequência dos alunos também, né? Quantos alunos fizeram. Aqui no caso, acho que 3 alunos nessa página não fizeram a questão, não fizeram a avaliação. Então, dentre os que fizeram, a gente consegue aí analisar qual é o nível de aprendizagem, e também eles indicam o que é importante, né? Se é uma criança, para a gente ter atenção ou muita atenção, né? Isso é interessante, porque a gente pode fazer agrupamentos produtivos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar os alunos com muita atenção e pedir para que eles venham mais vezes na escola, eu atenda de uma forma mais pontual essas crianças, dê material para que eles desenvolvam, para que eles tentem aí a melhorar as suas habilidades, né? Enfim, ou então fazer agrupamentos com professor de reforço, enfim. E aqui é uma outra questão interessante que a gente pode observar, o resultado está 2/4, né? Então, essa criança, naquela questão, naquela habilidade, ela acertou duas questões das 4 questões que tratavam daquela habilidade, né? Então ela está aí, está entendendo, mas não está entendendo tão bem essa habilidade, né? Não está desenvolvendo tão bem essa habilidade. Então esses exemplos indicam que o estudante acertou, por exemplo, 2 dos 4 itens daquela habilidade. Então, por exemplo, essa criança aqui na questão 4, na habilidade 4, ela só acertou uma de 9 situações. Então, ela não está muito tranquila, né, no desenvolvimento dessa habilidade. Aqui, acho que, olha, essa aqui acertou as 9 das 9 habilidades, das 9 questões, né, daquela habilidade. Então, ela está tranquila com essa habilidade aqui, certo? O que não acontece com os demais. Aqui acertou 6 de 9, né? Aqui 5 de 5, 9 de 9. Essa é uma criança de nível alto, tá vendo? A Lavínia. Então, ela precisa somente de aprofundamentos, ela teve um grau de acertos considerável na avaliação, e ela tem aí, no caso, seria interessante somente pontual, aqui é bem pontual, qual foi a questão que ela errou e por quê, né? Seria bem interessante, que ela talvez tenha sido um erro muito simples, né? Por estar, sei lá, não tão concentrada na questão. Então, eu trouxe essa página para que vocês entendam como é que está sendo, como é que a gente pode observar essas avaliações aí. Então, eu ia falar somente no final do encontro, do trabalho pessoal, né? Mas então a ideia é que vocês então entrem na plataforma CAED depois do nosso encontro e façam registros, né, desses dados aí, façam uma análise, um relatório da sua turma, buscando então saber quais as habilidades com menor porcentagem de acertos, observar se são habilidades do ano anterior ou se são deste ano, ou se são habilidades dos marcos de aprendizagem, né?
que também esse é o prioritário. Precisamos também realizar um levantamento dos estudantes que acertaram menos de 25%, que são alunos considerados com desempenho muito baixo, os alunos que estão com desempenho baixo, que acertaram de 25 a 50 da avaliação, os alunos que tiveram desempenho médio, que acertaram de 51 a 75%, e os alunos com nível alto, para que a gente tenha uma ideia, né, da turma e de quais habilidades nós vamos retomar ou precisamos enfatizar nas próximas ações. E então seria interessante daí também ter na ponta da língua aí quantos alunos vocês têm de muita atenção e de atenção. Os alunos que requerem atenção são aqueles que erraram até metade dos itens referentes a habilidades de etapas anteriores também, né? Eles podem até ter tido acertos, mas eles erraram habilidades de etapas anteriores. E já os que requerem muita atenção são aqueles que erraram todos os itens referentes a habilidades características de etapas anteriores da sua escolaridade. Então, ele está no quinto e errou tudo que era do terceiro e do quarto ano. Então, ele vai ter muita dificuldade para prosseguir nas próximas ações aí normais, né, de trabalho. Então, é importante que a gente tenha isso muito bem analisado para que a gente faça um planejamento bacana para todos eles. E aqui então o trabalho pessoal 2, que é a análise das sequências digitais. Anteriormente nós falamos das habilidades da AAP, tá? Então analisar os dados da AAP e das sequências digitais, né, com esse mesmo intuito, né? De planilhar aí a nossa turma, entender como é que está o rumo da prosa do nosso grupo de alunos. Quantos eu tenho abaixo do básico, ou muito, agora não é abaixo do básico, eles estão chamando de muito baixo, né? De nível muito baixo, onde a gente tem que ter mais atenção, os que a gente precisa ter atenção porque estão com nível baixo, e os médios e os altos, para que a gente tenha uma noção da turma. E é importante, né, que a gente faça isso para pensar em possíveis agrupamentos, para saber que habilidades a gente tem que estar retomando ou dando maior ênfase nas próximas sequências didáticas, que trabalho a gente pode estar desenvolvendo na semana de estudos intensivos, de repente fazer saladinhas, né, ou fazer atividades extra com aquelas habilidades mais defasadas, enfim. Então, retomar as questões das sequências, realizando uma revisão com esses grupos também é interessante, é uma boa estratégia, né? E também é importante que a gente trabalhe com esses alunos com desempenho baixo e muito baixo. A gente tem que estar comunicando os nossos gestores, né? O PC, o coordenador, o diretor, para que a gente pense, para que vocês pensem juntos em que tipo de ação mais pontual pode ser feita para aquelas crianças. Então, esse momento de análise é muito importante, gente. É importante observar essas dificuldades, pois o fato dos alunos não acertarem os itens relativos à etapa anterior àquelas que eles se encontram, pode indicar defasagem na aprendizagem e o que requer ações de intervenções bem focadas, né, na recuperação dessas habilidades. Então, por exemplo, ao observarmos que as habilidades de probabilidade estatística, por exemplo, estão em defasagem, a gente pode propor atividades com esse foco. Então, a seguir, a gente vai trazer algumas sugestões contidas, inclusive, na plataforma CAED, que são bem interessantes. Vamos lá, vamos ver um pouquinho as propostas que temos aí encontrado na plataforma CAED. A atividade é de probabilidade estatística.
Então, vamos ver uma atividade para recuperação nas habilidades de probabilidade estatística. A sugestão 1 é a seguinte: elas são focadas na observação de temperaturas e podem auxiliar o desenvolvimento de diferentes capacidades nos estudantes. Como, por exemplo, a leitura e interpretação de dados matemáticos em gráficos de coluna, a identificação de informações nesses gráficos e também a extração das informações. Como a gente já disse no nosso outro encontro, né, trazendo as ideias de Curcio, que é ler os dados ler entre os dados e ler além dos dados, né? Então vamos à atividade proposta. A primeira atividade proposta é a de trazer para as crianças, pedir para as crianças que pesquisem na internet, nos jornais, na televisão, né, a temperatura do dia. Os estudantes devem anotar a temperatura em uma tabela durante uma semana, conforme o enunciado a seguir. Verifique a temperatura de sua cidade durante uma semana e registre na tabela. Procure fazer o registro sempre no mesmo horário. Para registrar as temperaturas observadas, disponibilize essa tabela como essa do modelo, e é interessante que seja colhido, então, no mesmo horário, essas observações das temperaturas. Depois, o segundo passo é a construção do gráfico de coluna, utilizando os dados da tabela. E para melhor orientar os estudantes, a gente recomenda que seja usado papel quadriculado, conforme o enunciado a seguir. Utilizando folha de papel quadriculado, construa um gráfico de colunas a partir das informações contidas na tabela de temperaturas. Professor, na confecção do gráfico, vocês podem orientar os estudantes para que seja mantida uma distância entre as colunas, né? E sugira que essa coluna tenha pelo menos um espaço de 1 centímetro ou de um quadradinho, se estiverem usando papel quadriculado. Instrua que cada dia da semana deve ser representado por uma coluna e que na vertical devem ser colocadas as temperaturas, né? Que a colocação dos dados no gráfico é muito importante para que ele fique mais fácil de visualizar. Aí, analisando as temperaturas marcadas na tabela, decidir aí os intervalos que serão colocados no gráfico, né? Se será de 2 em 2 graus, de 3 em 3 graus, enfim, dependendo da variável aí das temperaturas. Para evitar possíveis erros, é importante pedir para que eles não pintem a coluna antes de validar os dados, né? Então, registrar aí a lápis a localização das temperaturas no gráfico e depois pedir para que eles pintem as colunas, ok? E o terceiro passo é analisar o gráfico. Então, perguntar se houve mudança de temperatura ou não, por que será que mudou a temperatura, enfim, são várias perguntas possíveis, né? A temperatura mais alta, a temperatura mais baixa registrada, se houve algum dia que a temperatura foi a mesma, e o que ocasionou essa mudança de temperatura, enfim. E no quarto passo, o objetivo é realizar uma comparação entre o gráfico e a tabela, né, para observar se eles têm os mesmos dados, o qual é mais fácil de ler, né? Qual representação é mais fácil de ler e de observar as variáveis. E é bem interessante isso. E é bacana também que a gente possa, de repente, trabalhar com outras questões de temperatura, né? Perguntar se alguém já teve febre, quantos graus foram verificados na ocasião que ele teve febre. Também questionar os estudantes se eles sabem qual é a temperatura corporal de um ser humano. E durante as discussões também a gente pode utilizar o termômetro, né, caso seja possível,
aquele termômetro que provavelmente todas as escolas já estão com aquele termômetro para a entrada das crianças, né? E aí utilizar esse instrumento para fazer também, construir tabelas de temperaturas. E então é uma boa sugestão fazer essa pesquisa. Também pode fazer pesquisa de temperaturas de corporais de animais, né? Fazer pesquisas a respeito e também aí construir tabelas e gráficos com esses dados coletados. No quinto passo, a gente pode ampliar aí as possibilidades, né, de análise, de aprofundamento, propondo realização de temperaturas em diferentes momentos do dia, né, ou com alguns intervalos de horas, para verificar se há muita variação desses dados. Aí é importante que a gente tenha um instrumento de temperatura, né, do ambiente, né? Existem aqueles termômetros que marcam, né, a temperatura que está naquele momento. Eu não sei se as escolas têm esse tipo de ferramenta, mas sempre uma outra pessoa pode estar aí tendo esse instrumento e a gente pode estar usando nessas pesquisas. E aí, então, realizar depois os gráficos, né? E daí não só o de colunas, mas o de linha, que também para que eles exercitem essa construção do gráfico de linha com mais variáveis das temperaturas em diferentes momentos do dia, né? E não somente a temperatura do dia naquele período. Enfim, são mais é um grau de dificuldade maior aí. Então, vocês observam na tabela, fizeram aí de 15 em 15 minutos a análise das temperaturas e as variáveis das temperaturas nesses horários. E também agora no sexto passo, a mesma situação de análise dos resultados, né? E dos porquês, seria ler além dos dados, né? Olhar os dados, no caso, qual a temperatura mais alta, em que horário essas temperaturas ficam mais altas, por quê, enfim, se isso se repete em outros momentos, em outros horários dos dias. Então, são infinidades de perguntas possíveis de análise desses gráficos, né, dessas tabelas construídas. Aí é importante também observar que a gente pode trazer questões de cálculo, né? Perguntando, por exemplo, a diferença a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada, né? Quantos graus a mais, quantos graus a menos, enfim, aí dá para a gente fazer muitas questões relativas à matemática na análise desses resultados referentes à variação da temperatura. Essa atividade sugerida, ela atende várias habilidades, né? Tanto as de primeiro ao quinto ano. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui a habilidade do primeiro e segundo ano, aí está apontada para o segundo, né? EF 02MA22. Ela é ensino fundamental do segundo ano, matemática, número 22, que é comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras para melhor compreender aspectos da realidade próxima. Veja que toda essa atividade traz exatamente essa habilidade em questão. A outra habilidade é do terceiro ano, é o número 27, e ela pode ser também trabalhada no segundo ano, que é ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior ou menor frequência,
Lembram-se do nosso último encontro? Apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural de forma significativa. E a outra habilidade é do terceiro ano também, mas também pode ser trazida para os quartos anos, que é realizar pesquisa. Percebam que a habilidade é realizar pesquisa, envolvendo variáveis categóricas em um universo maior, daí no caso, com até 50 elementos, né? Então, por exemplo, na questão da temperatura, até 50 variáveis de temperatura ou até 50 dias de análise, que eu acho muito, então é mais até 50 temperaturas, organizando em dados coletados, utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com ou sem recursos digitais. Que tem escola até trazendo já a planilha no Excel para fazer essas planilhas. Mas se não for o caso, aí está dizendo com ou sem o uso das tecnologias digitais. E a última habilidade é do quarto ano, que pode ser trabalhada no quinto também, que ela também é pedida no quinto ano, é analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada, em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com síntese de sua análise. Então, aqui já pede um texto a respeito dessas análises coletadas através dessas pesquisas ou desses dados trazidos em tabelas. Ok? Então, são essas habilidades que são desenvolvidas nessa atividade. Eu achei muito interessante, principalmente porque a gente pode aferir temperaturas, né? E podemos fazer da temperatura corporal, já que isso está sendo um hábito no cotidiano da escola. Vamos conhecer agora a segunda sugestão, com foco na geometria, caso esse seja um dos focos, né, para a recuperação. Trabalhar a geometria, os sólidos geométricos é bem bacana, porque é um assunto que é natural, né? Porque eles convivem no dia a dia com diferentes objetos tridimensionais, os quais eles constantemente visualizam, manipulam e comparam, né? Por isso, o aprendizado de conceitos geométricos pode ser obtido a partir das suas experiências mais precoces de exploração sensorial dos objetos, das ações e dos desdobramentos que realizam no ambiente e as soluções que eles encontram, né, no cotidiano para os problemas. As experiências vividas pelos estudantes propiciam ainda oportunidades significativas para o desenvolvimento de importantes capacidades intelectuais, tais como observação, comparação, análise, síntese, interpretação, etc. Então, nesse sentido, é fundamental que prevaleça a concretização sobre a simbolização no trabalho da geometria, nos primeiros anos, principalmente, né, do ensino fundamental. E os estudantes, eles devem ter a oportunidade de observar, manipular, explorar, investigar, descobrir, comparar, construir, discutir, enfim, descrever e perceber as propriedades dessas formas geométricas, desses sólidos geométricos. Pensando nisso, seguimos com algumas sugestões para o trabalho, visando o desenvolvimento de algumas habilidades que começam a ser desenvolvidas já nos anos iniciais do ensino fundamental, mas precisamente nas etapas de alfabetização. Mas elas são super fundamentais para o desenvolvimento do pensamento geométrico nas etapas subsequentes de escolarização. Para isso, nós trazemos um vídeo. Desculpa, o vídeo a gente é no próximo slide. Então, a sugestão, então, é iniciar o trabalho com a geometria, apresentando atividades de associação de objetos do mundo real, com as suas representações.
o que evidencia a capacidade de abstração das propriedades envolvendo figuras. Então, a gente pode, agora que sim, vamos trazer um vídeo para aproximar os estudantes, né, desses sólidos geométricos, após, é claro, essa manipulação inicial. Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Escreva nos comentários mais coisas que têm a forma de um cubo. E se quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. Ah, e para ver mais vídeos, clique nestes quadradinhos aqui do lado. Bom, esse vídeo está bem apropriado para os pequenos e apesar dos pequenos também precisarem conhecer os vocabulários mais adequados, né? Apesar desse vídeo estar colocando, em vez de faces, caras, né? A hora que ela fala do cubo com caras todas iguais, em vez de lados iguais ou faces iguais, né? Enfim. Essa é uma proposta que está no CAED também para a recuperação nesse conteúdo. Para continuar essa atividade, a primeira parte é mostrar para os estudantes objetos do dia a dia e as imagens, né, dos sólidos geométricos, ou se vocês tiverem, claro, as figuras, né, os sólidos geométricos na escola, também é interessante que isso seja manipulado. A atividade, então, prevê que os estudantes tenham algum conhecimento acerca desses sólidos, mas é importante que antes de nomear esses objetos, seja feita toda uma exploração, né, sobre as características, onde eles podem ser encontrados, em que objetos essas formas podem ser encontradas. E, além disso, também deve-se pedir para que os alunos digam o que eles estão vendo, né, que forma é aquela, qual é a forma do objeto, para que eles servem, e também
é possível que a gente possa trazer para eles a nomenclatura, né? E dessas figuras geométricas, enfim. E depois, então, de toda essa conversa, é que você deve explicar ou relembrar o que são sólidos geométricos, para isso, então, utilizar as figuras selecionadas. Então, o exercício a seguir traz essa atividade, né? De identificar os objetos, as semelhanças com os sólidos geométricos e indicar quais os objetos do dia a dia que não estão nessa lista ou nessas propostas, que também têm essas formas sugeridas aí dos sólidos geométricos apresentados. Então, é um exemplo, né, de uma atividade onde tem objetos do dia a dia e os exemplos de sólidos geométricos e tentar comparar essas figuras, né, essas geométricas espaciais, né, esses sólidos geométricos com os objetos do cotidiano. Uma atividade à distância que é interessante que a gente pode fazer é pedir para que eles encontrem os objetos na casa, né? Então, por exemplo, eu quero que vocês encontrem um objeto que tenha as mesmas características de um cilindro, né? Ou localizem um objeto com a forma de um cubo. Enfim, isso pode ser bem dinâmico e divertido. E a gente vai trabalhando essas questões aí da geometria com as crianças. A seguir, a ideia é sugerir planificações aí no início, somente ligar, né, as imagens à sua planificação e depois a gente pode pedir para que eles escolham um objeto e tentem planificá-lo no caderno, né? Então, essa é a proposta 3, né, que é solicitar que escolham 2 sólidos e tentar fazer a planificação, né, registrando no caderno. As habilidades trabalhadas nessa sugestão do primeiro ano, né, de matemática, a habilidade 14, que é identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Aí essa situação é possível ser trabalhada nos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino fundamental. E a outra também que está relacionada à habilidade do primeiro ano, mas também pode ser aplicada nos primeiros, segundos e terceiros anos, é relacionar figuras geométricas espaciais, né, cones, cilindros, esferas, blocos retangulares, a objetos familiares do mundo físico. Bom, em resumo, quando a gente faz uma proposta, né, uma sequência didática, e também propõe que eles resolvam as sequências digitais, eles estão atrelados aí à recuperação dos alunos, né? Então, essas propostas são para recuperar, aprofundar as aprendizagens que são essenciais, flexibilizando então o currículo, né? Não de forma tão linear, mas sim pegando situações que possam aí fazê-los avançar no que a gente observa de resultados nas avaliações. Então, as sequências digitais, elas são potentes recursos de monitoramento da aprendizagem, né, e oferecem para a gente informações super importantes sobre o desenvolvimento e a consolidação dessas habilidades prioritárias, né, destacadas no currículo paulista. A gente pode pensar também, diante desses resultados, em aulas extras, né, de recuperação e reforço, onde o professor titular pode apoiar o professor de reforço, né? Saiu uma regulamentação sobre aulas de recuperação, conversem com seus diretores da possibilidade aí das ações necessárias, né, para atender caso haja algum grupos de alunos com determinadas defasagens, nem defasagens, né, são realmente poucas
aproximações para o desenvolvimento dessas habilidades. Eles estão, às vezes, distantes, né, do cotidiano escolar neste momento, então é importante que a gente vá tirando essas defasagens aí, para que a gente tente nivelar os conhecimentos dos nossos estudantes. Então, para as aulas de reforço, a gente dá até alguns exemplos aí, né, onde o professor titular pode apoiar o professor de reforço. Então, por exemplo, os alunos não sabem lidar com o sistema decimal e, por isso, não conseguem avançar na aprendizagem das operações aritméticas. O que pode ocorrer pelo excessivo foco na alfabetização. Então, às vezes a gente fica muito focado na alfabetização e deixa o sistema decimal para depois, né? Então, é importante que a gente trabalhe essa dificuldade dos alunos para que eles possam compreender um problema, né? E resolvam, dominem as estratégias de resolução. Então, o que a gente pode priorizar, né? A gente precisa, por exemplo, não é viável passar o currículo todo. Está de recuperação, vai o currículo todo. Não. Vai pegar o foco que a gente observou e trabalhar aquele foco de defasagem, né? Então, por exemplo, ensinar subtração. No que é essencial para aprender isso? Então, no caso da subtração, é preciso saber o que é essa operação, né? O que é uma subtração? Dominar aspectos do sistema decimal, né? Como o valor posicional e escrever números. Então, é nisso que a gente vai botar foco para que ele consiga, então, resolver as questões que estão ali propostas que ele não conseguiu, né? Então, a ideia é da gente fazer bastante jogo, trabalhando o sistema de numeração decimal, resolvendo problemas, né? Deixando eles investirem nas próprias estratégias, discutindo as soluções, então com materiais concretos, né? Figurinhas, enfim, tem muita possibilidade aí de trabalho para eles conquistarem esse saber, né? Por exemplo, eu tenho um problema lá que as crianças não entenderam os conceitos básicos da aritmética e o aluno então não consegue compreender a álgebra. Isso também dificulta o trabalho com a geometria, né? Que exige esse conhecimento. Então, o outro obstáculo é o pouco domínio da linguagem matemática, de repente, né? Então, ele não sabe o que é minuendo. Então, daí fica obscuro e o professor, de repente, não consegue explicar adequadamente ou esqueceu de explicar adequadamente. Então, essas questões acabam dificultando para os avanços, né? E a ideia, então, a possível saída é evitar, então, exercício repetitivo e revisar os princípios, né, da aritmética, utilizando contextos formais de investigação. Os alunos podem experimentar, por exemplo, os efeitos do número 0 e 1 nas operações fundamentais. Tem bastante atividade para se fazer. O mais importante é saber escolher aquela situação para aquele problema. Isso é que a gente tem que estar super ligado na habilidade realmente que foi apontada como necessária para a recuperação. Bom, gente, diante de tudo isso, nós temos aí um cronograma, né, integrado, que é super legal a gente tentar estar alinhado com ele. Provavelmente os coordenadores já disponibilizaram para vocês. Vamos dar uma olhada nele para interpretar um pouquinho como é que está proposto. Então, o cronograma integrado apresenta várias colunas, né? Então, aqui a coluna do semana e do mês. Então, as semanas de 10 a 14, 17 a 21, enfim. Nós estamos aí na semana de 7 a 11.
E a ideia, e o que vai acontecer nessa semana de 7 a 11? Nós vamos receber a formação da sequência didática 4 do volume 2 de língua portuguesa nessa semana. E nessa semana, no centro de mídias, as crianças estão trabalhando a sequência didática 3 do volume 2, tá? Então, nós estamos aí trabalhando com as crianças a sequência didática 3 do volume 2 e na matemática também a sequência 3 do volume 2. Caso a gente precise... então, daí o que está proposto também para essa semana? Que as crianças iniciem a sequência didática 3 e essa sequência didática 3 não abordam o que nós estamos trabalhando neste momento com eles. Essa sequência didática, ela trabalha sequências didáticas anteriores. Vamos ver no próximo slide, depois mais detalhado isso. Só quero concluir primeiro essa análise da tabela. Então, a proposta das semanas, a proposta das sequências digitais em cada semana, né, na linha e na coluna. E nós teremos aqui a avaliação, a AP2, iniciando em 21 de junho e terminando em 2 de julho, ó, nessas 2 semanas aqui. Que é nas próximas, daqui a 15 dias, né? Teremos também a avaliação da AP2. E depois em julho a gente vai ter aí, finalizando o bimestre, antes das férias, né? Uma semana de estudos intensivos, onde a gente vai trabalhar um pouco a recuperação, as sequências didáticas, as questões das sequências didáticas, enfim, um foco nas habilidades que a gente observou como crítica aí nessas avaliações. Então, aí no rodapé tem o que cada sequência didática traz. Como tá miudinho, eu pus no próximo slide para a gente ver. Então, aqui, o que cada sequência digital contemplará? Então, nós estamos na sequência digital 3, né? Que vai ser aí, tá disponível para os alunos a partir de agora. E ela vai contemplar as sequências didáticas do volume 1, as didáticas 4 e 5, de português e matemática, a sequência didática 1 do volume 2 e a sequência didática 1 e 2 do volume 2 de matemática, tá? Então, é isso aqui que vai ser tratado nessa sequência digital 3. Na sequência digital 4, as sequências didáticas 2 e 3 do volume 2 é que estarão sendo contempladas, tá? Então, o que a gente está trabalhando agora, na sequência didática 3, eles vão fazer na sequência digital 4, ok? E assim sucessivamente, né? A 5 vai tratar do volume 2, das 4, 4 e 5. É sempre depois que a gente terminou que eles vão propor a sequência digital. Mas é importante que a gente não esteja muito atrasado, né? Para que a gente possa atender aí as necessidades aí do tempo sugerido aí, né? Para a aplicação dessas sequências digitais. E assim, a cada resultado a gente trabalha, espera-se que os resultados cheguem rapidamente mesmo na nossa mão, para que a gente possa também analisar e trabalhar a recuperação contínua aí com as crianças. A AP vai acontecer de 21 de junho a 2 de julho, como a gente viu no cronograma integrado, e as sequências de estudos intensivos no final do bimestre, né, antes de começarmos as férias tão sonhadas, tão esperadas, ok? Então, é isso. E aqui as datas importantes para vocês organizem a rotina de vocês, né? Quando vai acontecer a sequência digital 3, que é de 24 do 5 a 11 do 6, tá chegando aí, né? Elas vão ficar abertas, fiquem tranquilos, mas é importante que a gente tente
atender essas datas, ok? E aqui então eu trouxe um pouquinho da plataforma CAED para a gente saber aonde que a gente encontra essas questões, para analisar os nossos alunos, aonde a gente encontra orientações, e a gente pode observar nos cards, né, que cada um trata de um tema, de um assunto. Aqui, orientações pedagógicas, conheça orientações pedagógicas sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes nas sequências digitais e atividades de avaliação. Eu trouxe aquelas atividades para vocês, sugestões de atividades, elas estão nesse card, né, dentro deste card. Aqui nós já trabalhamos também no nosso penúltimo encontro, os marcos de desenvolvimento, para a gente entender um pouquinho como é que é elaborada as avaliações. A gente já percorreu um pouquinho esse card. A guia das avaliações das sequências digitais. Aqui veja o uso das habilidades e estruturas das sequências nas avaliações e resultados dos itens, né, que compõem os cadernos. Então, essas duas aqui a gente trabalhou já. E hoje mais essa questão dos resultados, que é onde a gente vai entrar e ver as planilhas das nossas turmas, onde eu estou propondo o trabalho pessoal aí de análise das atividades diagnósticas, né? Os resultados, para que a gente analise a nossa turma e reflita a respeito das possibilidades de recuperação e aprofundamento, tá? Próximo slide. Nós temos aí os outros cards, né? Que é o de monitoramento. Esse aqui a gente tem usado bastante para saber se os alunos estão fazendo, não estão fazendo, quem são. Enfim, isso aqui vocês já devem estar utilizando bastante. Aqui tem vários itinerários formativos sobre o uso das sequências digitais, é mais formação para professor. E aqui a consulta das avaliações. Então, aqui dá para a gente conhecer, aqui dentro estão as provas, né? As questões das provas, que a gente pode coletar, printar e tentar resolver com as crianças novamente. Nós estamos tentando baixar as avaliações, as sequências digitais para esse momento aí de recuperação, tá ok? De retomada das habilidades, enfim. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? A primeira eu já tenho, do quarto e quinto ano somente, né? Mas a primeira sequência digital eu já tenho e vamos tentando baixar aí. Elas dão trabalho para baixar, mas a gente, tendo o material, a gente disponibiliza para vocês. Então, aqui é o lembrete que eu acabei de dizer, né, que nessa página aí, nesse card, é possível conhecer as sequências digitais disponibilizadas para os alunos, né, e os cadernos são apresentados em diferentes modelos. Para visualizá-los, escolha a opção na lista clicar em entrar. Então, tenha como acessar, né? É importante lembrar que a visualização será a mesma que o estudante teve ao realizar a avaliação. Por isso, todas as orientações internas são direcionadas aos alunos, né? Então, eles sugerem que a gente não esqueça de se aprofundar na construção desses cadernos, nos cards das avaliações e sequências digitais, explorando também as habilidades e objetivos de conhecimento avaliados no card de currículo e habilidade. Então, é isso que a gente propõe para vocês, que passeiem pelo CAED, ok? Então, agora é o segundo momento, né? Para quem já está tranquilo nesse acesso ao CAED, já pegou os resultados dos alunos, a gente propõe que vocês entrem na plataforma Mangarhai, porque a gente observou que é possível que esse material já esteja disponível no centro de mídias para os alunos. Ele tem um acesso sim, fácil, escrito Mangarhai, a criança acessa e já está dentro da plataforma. Mas como eu não tenho como verificar isso,
o meu perfil não dá essa oportunidade, né, de análise, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa e até conhecessem a plataforma Mangarhai pelo YouTube, enfim, porque ela vai estar disponível para gente até dia 31 deste final de ano, né? E ela pode ajudar muito na recuperação das crianças, porque elas podem dar a atividade certa para a habilidade que eles têm que desenvolver, né? Vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais da plataforma Mangarhai, mesmo porque eu prometi alguma coisa tecnológica para o dia de hoje, não é? Então, mediante a necessidade de a gente ampliar a utilização de plataformas tecnológicas que nos apoiem, né, nas aulas junto aos alunos, a gente trouxe então uma plataforma Mangarhai. Essa plataforma poderá ajudar muito na recuperação, como eu já havia dito. Ela é possível, visto que é possível o professor escolher a unidade temática e o objeto de conhecimento ajustado às necessidades de aprendizagem dos alunos para que esses as realizem, né? E os alunos poderão, de forma autônoma, realizar as atividades através de jogos, o que muito estimula, engaja, como a gente já viu também na nosso encontro sobre jogos, né? E é disso que a gente está precisando nesse momento, né? Pandêmico. Então, a plataforma vai estar aberta até dia 31/12. Vamos aproveitar, porque é um material muito bom. A gente acredita que o acesso já esteja fácil, né? Tanto para aluno quanto para professor, porque tem algumas escolas que estão me informando que os alunos já têm acesso lá junto no local lá das sequências digitais, das atividades pós-centro de mídias, que já tem também um ícone a Mangarhai para entrar. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem essa possibilidade aí junto aos alunos, entrem e observem se vocês também estão com acesso fácil. O link, a senha o login, a senha é o e-mail institucional, a mesma forma que entra no centro de mídias, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no vídeo que eu trouxe para vocês. Não é da secretaria, a secretaria já fez vários vídeos, mas eles falavam mais para os alunos do ciclo 2 e médio, e aí também eles não estão atualizados, mas eu gostaria de que vocês acessassem, mesmo não sendo pela secretaria, para conhecer o material. Para isso a gente trouxe um vídeo de uma professora que está utilizando essa ferramenta, porque ela fica disponível, acho que gratuitamente por algum tempo, e ela entrou e está apresentando para a gente a plataforma. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui uma plataforma que eu utilizo, tá? O nome dessa plataforma é a Mangarhai. É uma plataforma de jogos matemáticos. Então, vou até botar aqui, ó, o que é a Mangarhai. Só para vocês verem, é bem interessante, vale muito a pena. Então, a Mangarhai é um dos primeiros sites do mundo a oferecer ensino-aprendizagem da matemática baseada em games, através de games casuais, numa perfeita correlação entre o lúdico e a aprendizagem. Então, é uma plataforma britânica, totalmente adaptada, tá? A cada país. Nosso país, como tem a BNCC, as atividades são adaptadas, vai do ensino fundamental 1 até o ensino médio, tá bom? Então, vocês vão vir aqui no Mangarhai, digitar no Google, vai clicar. Não estou recebendo nem R$ 1 por isso, gente, mas realmente vale a pena compartilhar, né, um site de jogos desse. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz para vocês se cadastrarem, tá bom? Então, eu entrar, acessar como aluno, acessar como professor e fazer o cadastro, tá bom? Escola, que é 20 de julho, a minha escola. O e-mail, eu vou colocar um e-mail, vou colocar um telefone, uma colocação, que no caso é professora, educadora, e vou clicar em continuar, tá bom? Então, eu tenho já um cadastro com o meu e-mail profissional e tudo mais, mas vou fazer com cadastro com um e-mail que eu não tinha utilizado. Agora continuar.
Então, eu tenho que botar o nome e endereço da escola. Quando você clica aqui, já tem algumas opções. Então, quando você digita, né, o nome da escola, já aparecem algumas coisas. Então, colégio estadual. E aí já aparecem várias opções aqui. Eu vou digitar o nome de uma das minhas escolas, para ver se aparece. Se não aparecer, aí você vai ter que botar uma outra opção. Se vocês não acharem o endereço da sua escola, o nome da sua escola, aí vocês podem botar, que ele vai estar, cadastre sua escola. Enfim, preencha com os dados necessários, né, para poder cadastrar a escola. Aí cria a escola. E acabamos de enviar um e-mail, clique no botão, defina sua senha. Caso você não receba o e-mail na margem dos próximos 20 minutos, certifique se verificar se a mensagem foi para sua caixa de spam. Então eu vou lá no e-mail para verificar. Aí aqui eu recebi o e-mail, vou clicar o e-mail. E aqui eu recebo um botão para definir a senha. Aí vai abrir aqui na página para definir a senha, tá? Daí eu vou digitar uma nova senha, clicar no enviar. E aí sim ele vai entrar na plataforma. Então deixa eu mostrar para vocês rapidinho, para o vídeo não ficar longo. O que é mais interessante, tá? Tem, ó, do primeiro ano do fundamental até o ensino médio, que é bloco único. Então, eu vou criar uma turma aqui, ó, não há turmas. Então, eu vou criar uma turma aqui, tá? Se vocês não entenderam, eu venho aqui em gestão de turmas. E aí eu vou criar uma turma. Então, eu vou botar aqui, sei lá, turma 1001. E aí, foco no currículo de matemática. Quantos alunos você vai ter nessa turma? Ah, sei lá, 20. Tá? Depois que eu crio a turma, ó, isso não limita, blá, 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 cancelar a personalização do nome para aluno. Não pode deixar eles mesmos fazerem, né? Bem interessante. Vai lá no foco, né? Onde você quer. Então, eu quero ensino médio, você tem que botar aqui no foco. E aí, você vai criar, tá bom? Aí você vai clicar no gerar logins, tem vários aqui. Mas, o que é mais fácil ainda é que vocês podem habilitar aqui o link de convite para a escola. Então, não necessariamente precisa fazer o login para cada aluno. Você pode habilitar aqui o link. Daí, se você habilitar o link, que vai estar aqui, você vai vir aqui, vai copiar o link e vai enviar para os seus alunos, porque eles vão entrar na plataforma. Quando eles entrarem, você vai lá e habilita a participação desse aluno. Agora, o que que acontece? Eu já tenho minha turma aqui, né? Se você quiser criar outra, você cria outra. Então, eu vou criar outra turma aqui. Eu vou botar, sei lá, vou criar a turma de segundo ano. Vou chamar de turma 2001, tá? Então, venho aqui, foco no currículo, ensino médio, criar turma. Não preciso gerar, porque eu já cliquei lá do ladinho, né? Quero o link. Vou copiar o link e vou mandar para os meus alunos. Daí, antes de mandar, é legal deixar bem organizado. Eu vou propor atividade agora para 1001. Cliquei aqui na 1001, tá? Depois que eu clico aqui na 1001, deixa eu trocar. Aí eu vou e faço minha proposta, ó, proponha. Aí eu venho aqui no proponha e vou digitar o que que eu quero. Às vezes ele coloca separado, tipo, o que que eu, né? Qual é a atividade que eu vou fazer. Você pode ser dados, controle operador, né? Aí eu venho aqui e escolho, inclusive ele está totalmente de acordo com a BNCC, ensino médio. Dentro do meu ensino médio, eu quero falar para o primeiro ano de conjuntos. Aí eu venho aqui em conjunto e proponho o que que eu quero. Aí eu quero noção geral de conjunto. Primeiro eu vou jogar para ver se é legal, se é realmente o que eu quero. Daí eu vou jogar normal. Qual alternativa não mostra um elemento do conjunto C? Daí o aluno vai verificar aqui, ah tá, lá no conjunto C não tem W. Aí ok. Eu vou errar um aqui para vocês verem como é que é, porque olha só. Quais são todos os elementos que pertencem a ambos os conjuntos X e Y? Então, no caso, eu deveria clicar no 8, mas eu vou clicar em outro, tá bom? É só o 8 mesmo. Então, eu vou botar 4. Errei. Depois vocês vão ver o que que acontece.
Quais são todos os elementos que pertencem ao conjunto P, mas não ao Q? Então, aqui no caso, X, Y e 8. Quais são todos os elementos que pertencem a ambos os conjuntos X e Y? Então, só o 3 e o K, né? Tá, vou fazer aqui mais aceleradinho. Então, quais são todos os elementos que pertencem ao conjunto Q, mas não pertencem ao P? Então, assim vai. Aí ele vai, conforme ele vai acertando, vai mexendo aqui na pontuação dele, tá vendo? Então, a diferença A menos B entre dois conjuntos A e B é dada se os elementos estão em A, mas não estão em B. Então, aqui, ó, R só. Então, eu vou botar outra alternativa que esteja errada para vocês verem o que vai acontecer depois, tá? Então, complementar de um subconjunto, blá, 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 o aluno vai fazendo tudo. Lá no final, vou montar um monte de coisa errada aqui, aleatoriamente, só para não perder tempo, tá? Para vocês verem o que vai acontecer. Olha só, o aluno vai vir aqui, ele vai ver o que ele errou. Aí vai ter a resposta correta. Então, assim, é bem interessante. Então, ele pode vir e verificar o que ele errou, tá vendo? Ele tem a possibilidade de fazer isso. Ó, era esse aqui e tal. Enfim, o professor achou legal, propôs aos alunos. Ele vai dizer qual é a data que vai começar, a data que vai terminar o desafio. Se ele quiser habilitar o cronômetro, eu não gosto muito do cronômetro, porque os alunos vão ficar correndo, vão fazer correndo sem pensar muito. Então, eu desabilito o cronômetro, tá? E vai ficar, se eu fiz por link, não vai aparecer isso aqui. Mas o aluno, assim que entrar, você vai habilitar esse aluno, tá bom? Aí você pode confirmar que isso vai acontecer com a 2 em 1. Quer ver? Eu vou voltar lá nas turmas, vou botar para 2 em 1, vou fazer uma proposta para 2 em 1. E aí você vai propor o novo desafio, tá? Então, ó, vamos botar lá ensino médio, bloco único. Daí eu vou lá no meu conteúdo de segundo ano. Então, é análise combinatória. Em algumas escolas é para o terceiro ano. Então, resolver problema de contagens. Aí você pode jogar para ver como é que é ou propor, tá bom? Pode habilitar ou não o cronômetro. Eu não gosto de habilitar, tá? E aí confirma. Quando o aluno pedir para entrar, você vai confirmar esse aluno e aí, ok, ele vai ter acesso às atividades. Se você quiser propor mais atividades, você propõe. Aqui nos relatórios tem quem é a pessoa que está acertando mais. Eu vou entrar numa minha que está ativa para vocês verem. Essa minha aqui eu usei por um tempo, né? Porque eles falaram que ia ser um mês só de degustação, depois 2 meses, depois ampliaram até junho. Então eu acabei criando outra plataforma sem ser essa, mas vou mostrar para vocês assim, a situação de, acho que ranking aqui não vai ter, só com relação às escolas. Mas eu posso pedir o relatório. Então, ó, vamos pedir aqui os relatórios. Aí aqui aparece tudo, o tempo gasto, que os alunos, né, utilizaram para fazer as atividades. Eu posso olhar por turmas também. Então eu vou ver a turma do nono ano, posso ver a turma do primeiro ano. Então assim, é bem interessante, ó. Quantos ganharam medalhas, tá? Aproveitamento geral dos alunos. Aparece aqui, só que como essa não tinha login ainda, que o login eles criaram isso, acho que foi essa semana passada eles criaram, acho que na sexta, na quinta ou na sexta. Então eu usei só os nomes. Então, ó, tem gente que ganhou 6 medalhas, gente que ganhou 2 medalhas, e assim vai. Então, assim, é bem interessante, gente. Vocês podem discutir com os alunos os resultados também, tá? Às vezes os alunos vêm e trocam o nome que tem aqui. Essa minha turma de primeiro ano nem utilizou mais a outra, porque eu fiz a outra plataforma. Mas é uma plataforma muito interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? E aí vocês podem criar a turma que vocês quiserem, né? Tá bom, gente? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês dão um link, vocês têm que validar os alunos, tá? Então, por exemplo, eu tô vendo que 2 alunos entraram, eu não validei esses alunos, por isso que eles não estão participando. Então, eu vou ter que vir aqui e validar os alunos, tá? Então, faça a validação. 2 alunos editaram seus nomes. Aí eu tenho que dizer, não, ok, tá tranquilo. Tá vendo? Então, eu vou lá e valido esses meus alunos. Agora eles podem mexer sem problema nenhum, tá bom? Mas é bem legal, gente, vale muito a pena. Então, só para recapitular, vocês vêm aqui, gestão de turmas, você escolhe a turma que você quer propor,
clica nessa turma que você quer propor e você propõe para o seu aluno. Você pode ver o relatório, se alguém entrou, se eles conseguiram acertar alguma coisa, ó, teve um aluno. Você escolhe o que você quer, joga antes para ver se é legal. Depois que você jogou, você falou, é bacana, aí você vai e propõe pro seu aluno. Desabilita o cronômetro, porque eles ficam bem nervosos, tá bom? Beijo, agora sim, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então é isso. A plataforma Mangarrai, ela talvez seja até mais fácil da gente acessar, né? Porque o centro de mídias já tem esse parceiro. Então, eu aconselho, né, que peçam ajuda aí para os Proatecs, caso vocês tenham dificuldade. Observem se as turmas já estão aí disponíveis, né? E se vocês também já têm acesso, ou se a escola tem acesso, enfim, eu aconselho a aproveitar esse material que deixa os alunos empolgados quando estão aprendendo matemática. Isso é muito importante. Então tem quiz, games, todos alinhados à BNCC, dá para fazer uma análise diagnóstica também, ou focar naquela habilidade importante que a gente tem que estar desenvolvendo com as crianças. Depois nós vamos passar um vídeo de uma criança acessando e a gente vê o quanto eles curtem essas atividades. Parece difícil, mas é super fácil de usar. Tanto para aprendizagem das turmas individuais, funciona em qualquer dispositivo, né? Então é um recurso digital super bacana aí para o ensino híbrido. E nós temos todas as unidades temáticas, né? Número, álgebra, geometria, medidas, estatística, probabilidade, enfim, para todas as unidades temáticas. E a seguir, eu trouxe um vídeo de um aluno gravando, né, o seu acesso na plataforma e a gente vai observar o quanto ele está ansioso e feliz porque tem as medalhas, eles adoram essa competição e isso ajuda a engajá-los nas atividades. Vamos lá? Olha, eu tô fazendo mais ou menos um dever de casa, mais ou menos. Então eu decidi trazer aqui pra vocês. Mas bora nesse aqui. Calma aí. Não. Tem muitos aqui. Não. Nossa, aqui ó, composição e decomposição de números até a ordem de não sei o que. Mas bora lá, né? Vou fazer isso daqui e clicar. Eu tô com 3.400 pontos. 2 tentativas. É assim, galera. Tô tentando pelo menos ganhar a medalha de bronze em todos. Medalha de bronze. Não, todos que estão propostos pela professora, claro. Eu vou fazer todos do site, porque tem muitos. Galera, calma aí que eu vou tirar minha câmera daqui. Já sei, eu vou botar ela aqui, beleza? E galera, ó, João está pensando em um número. O número tem exatamente 8 dezenas, 7 unidades, 4 centenas, 3 unidades de milhar e 2 dezenas de milhar. Qual é o número? Gente, tá embaralhado. Então, 23.487. Eu acho que é isso. Calma aí. 23.487. É isso. Acertamos, galera. Boa. Bora, já 420 pontos. Tiago está pensando em um número. O número tem exatamente 5 centenas. Eu vou logo falar
como que é o número? 64.532. 64.532. 32. Não, botei 33. Nossa, galera. Não, velho. Então, como vocês puderam observar, as crianças ficam empolgadas aí com as medalhas, com os acertos, com os erros. Tem propostas bem interessantes. E as famílias costumam também acessar e deixar os seus filhos trabalharem nessa plataforma. Então, não é só voltado para as instituições educacionais, mas também para os pais, né, que quiserem aí propor essas situações de estudo para os seus filhos. E alguns comentários, né? A Mangarhai deixou nossos alunos viciados em matemática, eles competem entre si para chegar ao topo do ranking pelas medalhas de ouro. Como os quiz premiam os alunos pela rapidez nos cálculos, pela profunda compreensão conceitual, todo o tempo que eles passam se divertindo os tornam melhores matemáticos. E 5 estrelas, essa é a observação aí de quem utilizou. Outro comentário eu uso o Mangarhai nas minhas aulas por mais de 5 anos. O que me fez usar a plataforma são os jogos matemáticos e o grande espectro de conteúdos oferecidos. Mas a melhor parte é que as crianças amam jogar nela e alguns alunos imploram para que eu proponha mais desafios. Crianças implorando por atividades de matemática? Posso lidar com isso? E aí também os alunos, outro comentário, os alunos adoram Mangarhai, um aluno do DDA que nunca tinha conseguido focar nos últimos períodos do dia, agora com o Mangarhai ele não para de ganhar medalha de ouro. Isso é fenomenal. A mãe dele está muito feliz e os outros professores de matemática ficaram impressionados com a mudança. Então, tentem utilizar esse material enquanto está disponível gratuitamente para a educação estadual. E aqui eu deixo alguns links, né, da plataforma Mangarhai, do Centro de Mídias, que está na formação continuada. Também no YouTube vocês podem encontrar, tem muita coisa orientando como trabalhar com essa ferramenta. Bom, gente, pensando nas defasagens, nas possibilidades de trabalho, vamos refletir um pouquinho a respeito disso, analisando um pouco, né, como é que o sistema brasileiro, que sempre teve dificuldades em garantir que todos os alunos avançassem e tivessem bons resultados. Na década de 90, o remédio era a repetência, vocês lembram, né? E o resultado eram taxas de distorção idade séria em torno de 50% e a evasão de 10%. Com a implementação da progressão continuada, em que a educação básica foi dividida em ciclos maiores, e só neles se pode reprovar ou não, essa distorção veio caindo, né? Está em média de 12% na época que foi feita essa análise. A evasão, no entanto, continua girando em 10%. Isso não significa, porém, que se avançou o suficiente. O grande nó é a falta de um processo de acompanhamento. Se o sistema não sabe onde cada criança parou em termos de aprendizagem, não se atua adequadamente e a defasagem vai crescendo como uma bola de neve, como diz a Inês Miscalo, gerente executiva do Instituto Ayrton Senna, né, que é responsável pelos projetos de aceleração de aprendizagem que a instituição desenvolve. Então, e a bola de neve da defasagem, então, cresce também por outros fatores, a começar pela desmotivação dos alunos. Eles se sentem incapazes e culpados, e a autoestima vai caindo. E aí cria-se um clima de que o problema está nele. A família diz que o menino não tem cabeça para o estudo, que é melhor desistir, diz a Inês. E o problema quase sempre não está no aluno. Precisamos diferenciar o que é dificuldade
do que é não aprendizagem. Então, as pessoas costumam usar a palavra dificuldade de forma generalizada, quando muitas vezes o problema não é do aluno. O problema é que o aluno não teve exposição necessária ao conhecimento, como explica a Kátia Smolli, consultora da Nova Escola e diretora do Matema. Então, em termos pandêmicos, as não aprendizagens estão, em sua grande maioria, na dificuldade de acesso. Então, é por isso que as sequências didáticas e as sequências digitais, para que a gente acompanhe rapidamente o que eles estão desenvolvendo ou não, são necessárias. Então, gente, a gente chegando ao nosso final, trago uma reflexão, né, uma frase do Cortella, que a gente tem que prosseguir fazendo o melhor possível dentro das condições que temos. Então, bora lá fazer as tarefas sugeridas, entrar no CAED, analisando como é que tá nossas turmas, vendo as atividades as habilidades que eles estão precisando desenvolver ou, caso vocês já tenham resolvido isso, tentar entrar na plataforma Mangarhai, tentar colocar os alunos aí nessa ação. Quem sabe está mais fácil do que a gente imagina esse processo, né? Então vamos dar uma olhada nisso. E embora, como disse Oswaldo aí, tá usando bastante essa frase com a gente, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigada pela paciência. Nos próximos slides estão os referenciais utilizados e o link de acesso para o formulário desse nosso encontro, para garantir a presença de vocês, ok? Fizemos curadorias de bons links também, fora a referência. Tem link para utilizar o Google Drive, como fazer formulários no Google, o Padlet, né? Para saber mais sobre a plataforma CAED, para saber mais sobre a plataforma Mangarhai, o webinar da Mangarhai, outro webinar aprendendo como usar a plataforma Mangarhai. E aqui os referenciais utilizados neste encontro. Vocês têm ainda alguns minutos aí, e como eu prometido, é o tempo para que vocês acessem o CAED ou o Mangarhai. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Um beijo grande e boa semana para vocês. Até a próxima. Não esqueçam de fazer o formulário. Beijo para todos. Tchau, tchau.